de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Todo o fôlego que tenho,
Sometimes I'm beat, sometimes I'm broke, 'cause sometimes this city is nothing but smoke. Is there a secret? Is there a code? Can we make it better? 'Cause I'm losing hope. Tell me how to be in this world. Tell me how to breathe in and feel no hurt. Tell me how, 'cause I believe in something. I believe in us. After the wreckage, after the dust, I still hear the howling, I still feel the rush. Over the riots, above all the noise, and through all the worry, I still hear your voice. So tell me how to be in this world. Tell me how to breathe in and feel no hurt. Tell me how, 'cause I believe in something. I believe in us. Tell me when the light goes out, that even in the dark we will find a way out. Tell me now, 'cause I believe in something. I believe in us. Her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. It's so sad, I think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say, when I see your face, it's not a thing that I would change. 'Cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing, just the way you are. Love's hers. Você guardei o amor que Nunca soube dar o amor que tive, vivi sem me deixar sentir, sem conseguir provar, sem entregar e repartir. pra você guardei o amor que Sempre quis mostrar o amor que vive em mim, vem visitar, sorrir, vem colorir, solar, vem esquentar e permitir. Quem o que ele tem e traz, quem entender o que ele diz no gesto, no jeito, pronto do piscar dos cílios, que o convite do silêncio exílio em adorar, guardei sem ter porquê, nem
razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer pra ter um jeito meu de me mostrar. Achei vendo em você explicação nenhuma, isso requer. Se o coração bater forte e arder no fogo, o gelo vai queimar. I never solve all the formulas I created. I know your heart is more than just a load of hate abuse. I want to walk inside the cool of the day with simple affections of your heart. I wanted everything united for evil times. Sometimes I make life a simple set. When communing, I know your love is all the drink I'll ever need. I want to walk inside the cool of the day with simple affections of your heart. I'm falling everything you did for me and nothing more. Sometimes I make life a simple song. All I know is
into your eyes is like watching the night skies or a beautiful sunrise. But that's too much they hold. And just like them old stars, I see that you come so far. Be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up, and when you need your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. 'Cause even the stars say hurt, some even fall to the earth. We got a lot to learn. God knows we worth it. No, I won't give up. I don't wanna be someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got. Yeah, we got a lot of stake. And in the end, you see my friends, at least we didn't intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the word giving in. I had to learn what I've got and what I'm not and who I am. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. Cumprimento a todos aqui presentes, os nubentes, os pais, os amigos, os padrinhos, com a boa noite, na paz do Senhor Jesus. Nós não poderíamos começar nada aqui sem a presença dele, o nosso amigo, o nosso abrigo, o nosso consolador fiel. Eu o chamo de, no grego, Paracletos, aquele que pode estar mais perto, tão perto que está dentro de cada um de nós. E nesse momento tão solene, tão sublime, tão singular, eu queria chamar uma pessoa muito especial aqui. Queria quebrar um pouquinho o protocolo. Toda família tem uma matriarca. E eu queria chamar a matriarca da nossa família, a nossa família espiritual. Pastora Cilei, por gentileza, conduza a nossa pastora até aqui, porque ela foi uma das primeiras pessoas que acreditou em você, Zé. Acreditou em você, Ana Júlia. Então, é uma honra ter a nossa pastora aqui. Pastora Cilei, faz a gente orar. Boa tarde a todos, na paz do Senhor. Sou grata a Deus pela oportunidade, grata ao meu genro e a vocês, esse casal lindo, que estou emocionada pela presença de Deus aqui neste lugar. E isso é um casamento espiritual, dentro da vontade. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, mas essa vontade, ela está dentro da obediência. Vocês obedeceram e a prova disso é que a presença dele está aqui, né, pastor? Então vamos orar. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, eu quero te louvar, Senhor, nesta tarde, na tarde deste sábado, nesse fim de tarde tão lindo, aonde, Senhor, nós estamos aqui juntamente com José, com a Ana Júlia, a sua família,
os seus amigos, todos aqueles, ó Pai, que vieram celebrar, Senhor, esta vitória, que vieram celebrar esta cerimônia, vieram celebrar, Senhor, isso que o Senhor tem concedido aos teus filhos. E nessa tarde, Senhor, a adoração que nós temos a te oferecer, e nós queremos dizer gratidão. Gratidão por tudo que está acontecendo aqui, pela tua presença que é tão real, pela tua presença que é tão real aqui neste lugar. Muito obrigado, Senhor. Continua conduzindo este local, continua conduzindo, Senhor, este trabalho nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado. Se quiser ficar aí, tive vontade. Ainda sobre os pés, nós vamos ler para nós o texto bíblico que representa o casamento. E a Bíblia, para nós, é a nossa instituição, né? A verdade máxima da nossa vida e da nossa existência. Ainda sobre os pés, Gênesis 3, Gênesis 2, 18, diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e todas as aves do céu, os trouxe a Adão para que este pudesse vê-los e colocar nome. E tudo quanto Adão chamou, e toda ave vivente, isto foi o seu nome. Adão pôs os nomes a todo gado, as aves dos céus e todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como adiante dele. Então o Senhor fez cair um sono profundo, pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou o Senhor Deus das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. E a trouxe a Adão. E disse a Adão: Esta agora é osso do seu osso, carne da sua carne, e esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Os que podem, tomem o vosso assento, por gentileza. Vocês estejam sobre os pés. Os pais podem, por gentileza. Nós estamos reunidos nessa noite, no momento solene, sublime, muito especial. Nós estamos reunidos aqui diante de Deus. E você, Ana Júlia, você, José Almeida, para mim, Zé Almeida, na presença dos padrinhos, na presença dos pais e dos amigos, irmãos, para solenemente celebrarmos esta união. E nós tomamos por o texto base dessa palavra, dessa mensagem, rápida, uma vez que nós já fizemos o nosso curso de nubentes, de noivos. Então, uma palavra de 2 horas aproximadamente. É só um comentário que eu quero fazer. Viu? Vamos deixar para depois, né? E nós, diante desse texto tão lindo, entendemos que o homem não foi feito para viver só. E eu pergunto, mas por que, se Deus sabia que o homem não poderia viver só e não era bom o homem viver só, por que Deus não fez logo uma mulher para estar com ele, como os animais? Porque os animais, eles vivem de instintos e os homens vivem de desejos, de sentimentos, das emoções, da vontade. E a alma tem desejo, tem vontade. Deus fez o homem desejar. Fez o homem entender que ele precisava de alguém. Fez o homem entender que ele tinha uma necessidade de alguém do seu lado. Não apenas uma coisa instintiva,
mas algo que foi criado para ele, que ele entendesse que foi criado para esse algo, esse alguém. Então Deus fez Adão entender isso. Uma vez que todos os animais tinham sua companheira, sua adjuntora, e o homem não tinha, Deus disse, eu vou colocar alguém, uma companheira, como que vai adiante dele. Isso é muito interessante. O papel da mulher é fundamental porque ela tem sempre um olhar adiante do homem. Sempre ela tem uma visão um pouco mais aguçada, uma visão mais aprofundada nas situações. Foi Deus que fez isso. Às vezes o homem, talvez não entendendo essa situação, não compreende por que a mulher está com esse olhar mais adiante. A decisão e a responsabilidade Deus cobrou de Adão. Mas o olhar mais penetrante nas situações veio da mulher. Então, nós sabemos que, olhando para esse contexto e vivendo esse momento de enlace matrimonial, esse momento não é o momento do casamento em si. Nós estamos aqui hoje reunidos para abençoar vocês, abençoar essa união. Mas o casamento também não se deu no cartório, porque ali foi uma questão de direitos civis, né, cívicos, direitos e responsabilidades diante da sociedade que vocês adquiriram. O casamento está diante de Deus. O casamento para Deus bíblico está aqui. No jardim não tinha um cartório, mas tinha Deus. No jardim não tinham testemunhas ali presentes para assinar talvez uma ata testemunhal, mas tinha a presença de Deus. O que precisa haver no casamento, Deus mostra aqui. Um homem, uma mulher e a presença de Deus. E quando a gente olha para esse contexto social que nós estamos vivendo, os ataques da sociedade, filosofias, ideologias contra o que nós estamos vivendo aqui, percebemos a força desse momento. Percebemos a importância dele. Nós não apenas estamos celebrando um casamento, um enlace matrimonial, estamos defendendo algo que acreditamos com toda a força da nossa vida e da nossa existência. Nós estamos defendendo a família. Nós estamos defendendo a continuidade, o direito de filhos crescerem ao lado dos seus pais. Nós estamos defendendo o direito de pessoas viverem segundo a vontade de Deus. A fé que elas professam nesse Deus, Ele tem dado essa graça para vocês e vocês vão viver isso debaixo da bênção de Deus, debaixo da sua bênção, da sua unção. E nesta noite tão solene, eu tenho uma palavra simples para falar para vocês. E para mim é muito importante esse momento, porque eu sei que foi um momento escolhido por Deus, escolhido por vocês. Nós temos aqui a representação do nosso pastor, da nossa liderança máxima, né? Os nossos pais espirituais, mas eu sei que foi uma escolha de Deus, uma escolha de vocês, do coração de vocês. E Deus providenciou isso. E para mim é uma honra, porque nessa defesa da nossa fé, na defesa do casamento, nós apresentamos 3 propósitos do casamento e apresentamos 3 projetos de Deus para o casamento, 3 características de Deus para o casamento. O casamento, ele deve ser, biblicamente aqui, heterossexual. Um homem e uma mulher se amando. Né? Como diz o poeta, is man loves woman. Quando um homem e uma mulher se amam, o casamento acontece. Então, outra questão importante, não defraudando nenhum direito, ou filosofia, ou preferência humana, mas celebrando o que a Bíblia diz, deixará o homem, seu pai, sua mãe, e uniciar a sua mulher. O casamento também é monogâmico. O projeto de Deus principal para o casamento é uma vez. Aqui está a gênese do casamento. Aqui está o princípio de um casamento. É um homem, uma mulher, e somente um homem e somente uma mulher. Questionando Jesus, certa vez, alguns escribas perguntaram por que então que o senhor e o seu pai deu carta de divórcio a mando de Moisés. Ele diz, por causa da dureza do vosso coração, mas no princípio não foi assim. Então nós estamos vivendo o princípio de tudo, a gênese daquilo que chamamos de a célula máter da sociedade, o casamento. Então o casamento é um homem e uma mulher. E naquele tempo dos antigos profetas, no Antigo Testamento, era permitido o homem ter mais de uma mulher. Se fosse
condições favoráveis para que ele criasse, ele tivesse essas condições, cuidasse dessa mulher, dos seus filhos, da sua prole. Mas lembre-se, naquele tempo, viu, Zé? Naquele tempo. Nós estamos no tempo da graça, viu? Passou o tempo da lei, né? Graças a Deus. Aleluia, né? Os anjos digam amém, né? E o casamento também, ele é vitalício, heterossexual, monogâmico e vitalício. O casamento é para toda a vida, para a vida inteira, até a morte. Esse é o projeto de Deus. E o casamento também é para que, um aspecto importante do casamento é que para que o homem e a mulher desfrutem do prazer da vida. As pessoas, elas estão vivendo para as coisas e não estão vivendo para si mesmos, estão amando as coisas e gostando das pessoas, da gente, do ser humano. Então, o legal do casamento, o extraordinário do casamento, não é uma casa suntuosa, isso é bom. Um palácio, né? Os bens materiais, carros luxuosos, essas coisas são materiais. O aspecto mais importante do casamento é você, Zé Almeida, e você, Ana Júlia. Os dois, se amando, se respeitando, vivendo em amizade, cumplicidade, companheirismo, vivendo em unidade, vivendo a fé juntos, no amor que existe entre vocês dois e no Espírito Santo, e no Pai e no Filho. Então, o casamento é para isso, para que duas pessoas gozem a vida com prazer. A vida, ela, apesar de tantas dificuldades, adversidades, muitas afrontas, dificuldades extremas, a vida pode ser maravilhosa, como diz o poeta. E quem é responsável por fazer isso são vocês. Segundo aspecto que eu percebo no casamento é que para que as pessoas que estão casados agora estão unidos por um propósito tão forte, eles mostrem para a sociedade o prazer de viver o casamento. Essa beleza que é estarmos juntos agora. Ele é o meu marido e ela é a minha esposa. Glória a Deus. Terceiro aspecto é para que os filhos, eles venham. Se não houvesse casamento, se o casamento não fosse, acredite em mim, na palavra, se o casamento não fosse heterossexual, monogâmico e vitalício, nós não estaríamos aqui. Não é uma questão de ideologia ou filosofia humana, é uma questão de um projeto de Deus. O maior, mais sublime de todos os projetos. Por isso, ela é a célula máter da sociedade, porque virá do casamento. Os filhos, a família não vem com os filhos, a família vem com o casal. A completude da família vem com os filhos. E eles virão. E a gente vai deixar isso mais para frente. A responsabilidade de educá-los para que eles cresçam debaixo de uma égide espiritual poderosa que é a presença de Deus. E também que sejam pessoas de bem, homens de caráter, mulheres de bem na sociedade, que sejam prósperos. Porque essa foi a ordem de Deus. Depois desse momento, Deus deu uma ordem a Adão e a Eva, depois do casamento. Crescei, multiplicai-vos e enchei a face da terra. Mas isso aí vai ser mais para frente. Então, que Deus possa iluminar vocês na direção disso, porque filhos criados segundo a demonstração da palavra de Deus tornam uma sociedade mais forte. Infelizmente, nós vivemos uma geração que despreza o casamento, despreza a família, a educação dos filhos. A figura do pai como uma figura que é aquela sólida, que coloca limites, o castrador das vontades. A mãe como uma figura que está ali de amor, de acolhimento. A figura que representa a ternura, representa esse afago, esse cuidado e esse carinho. E essas duas figuras estão presentes em Deus. Deus é o nosso sustentador, provedor, protetor, mas também é o que nos afaga, o nosso acolhedor. Ele é o consolador. E eu quero encerrar essa celebração. Prometi a vocês querer rápido, mas quero fazer mais um comentário. Eu gosto da analogia de que o homem é o sol e a mulher representa a lua.
Por quê, pastor Wagner? Não é nenhum misticismo, é uma analogia. O homem representa o sol porque o sol ele não muda. O sol é sempre firme ali, todos os dias. Mas a mulher representa a lua porque a mulher tem fases. E todas as regras têm as exceções, mas as exceções já apontam as regras, né? Porque se há exceção, existe uma regra. Então, de vez em quando, dizem os cientistas que o Sol, mesmo sendo firme, forte, estável, há algumas explosões em sua superfície. De vez em quando afeta até o próprio sistema solar e até a própria Terra. Mas é de vez em quando. Agora a mulher tem as suas fases como a lua. E algumas vezes no dia ela muda de fase. É interessante porque às vezes você vai perceber que ela à noite, meia-noite, 1h da manhã vai querer tomar um sorvete de morango. Você vai sair louco, não vai achar. Vai voltar, mas você vai pensar, amanhã cedo eu compro sorvete de morango para ela. E de manhãzinha você acorda, vai, compra o sorvete de morango, traz para ela, ela olha para o sorvete de morango e diz, mas não tinha de chocolate? São as fases. Por isso que a Bíblia diz, Paulo fala que nós temos que amar as nossas esposas assim como Jesus amou a igreja, ao ponto de entregar a sua vida por ela. Mas Pedro diz que nós temos que coabitar com as mulheres com entendimento. Precisamos buscar esse entendimento. Há alguém que diz que é impossível entender uma mulher. Eu digo que não. Se formos observadores, se nos importarmos, se realmente amarmos, nós vamos entender as fases que ela está vivendo. E essas mudanças, elas são perceptíveis. Você vai perceber isso. Viu, meu filho? Tá bom. As mudanças climáticas que o Sol produz, elas não têm efeitos como a gente pensa, tão fortes assim. Existe o efeito estufa, mas o Sol é o mesmo. A intensidade é a mesma. Mas a mulher, quando a lua muda, a maré sobe, filho. Viu? Fica atento a esses sinais, meu filho. E outra coisa interessante sobre essa analogia, para me encerrar, é que o homem, ele, como o sol, ele representa o brilho de Deus. E Deus deu isso ao homem. E a mulher representa o brilho de Deus no homem, como a lua. Não que a mulher não tenha luz própria, mas é porque ela reflete algo que Deus gerou para resplandecer no homem. E os dois resplandecem juntos. E é interessante que o sol ele colocou para governar de dia. De dia, o sol vem e anuncia as obras da mão de Deus. Salmos 19. O homem é feito para estar governando quando as coisas estão sob controle. Acredite em mim. Então, é muito importante a mulher que governa de noite entender. E aí é uma coisa muito profunda nessa analogia. A lua governa de noite. Noite é símbolo de dificuldade, de aflições. Sabe aquele momento que as coisas não vão dando certo? A mulher governa. Provérbios 14 diz que a mulher sábia, versículo 1 diz que a mulher sábia edifica a sua própria casa, mas a tola com as suas próprias mãos a destrói. Por quê, pastor? Porque a mulher, quando ela percebe que a noite está chegando, ela governa. Ela começa a brilhar. Ela traz segurança ao seu marido. Há uma história de um casal, e eu falo essa história para encerrar, que foram os que foram precursores do que nós chamamos movimento pentecostal no país, no Brasil, em Belém, Gunavim. Passava por um momento difícil da sua vida, a sua filha mais velha havia falecido. E como o Estado brasileiro era predominantemente católico, ele não achava lugar para enterrar sua filha. Ele buscou as formas da lei e não conseguiu. E ele ficou tão revoltado por ter que enterrar sua filha como indigente no quintal, que ele quis parar o seu ministério. Veda Vingre, sua esposa, percebendo isso, percebendo que a noite havia chegado no ministério do seu marido, um ministério que seria tão poderoso, que varreria o mundo, que faria a Assembleia de Deus ser a maior igreja protestante evangélica do mundo. Ela percebendo que um projeto de Deus estava quase por um fio
por causa da dor que seu marido estava sentindo. Ela, como a luz da lua, começa a brilhar numa noite escura e fria. Ela entra no quarto, escreve no teto, sobe numa escada, escreve no teto, porque o marido deitado não queria, com a depressão profunda, se levantar. Uma das frases dos hinos mais lindos que eu já pude ouvir. Os mais belos hinos e poesias são escritos na tribulação. E do céu, as mais lindas melodias se ouviram na escuridão. Aquela palavra, aquele poema profético escrito naquele teto, levantou o marido dela daquele leito. E como a luz do sol voltou a brilhar, nós estamos aqui como Assembleia de Deus no Brasil, uma das maiores igrejas da história da humanidade. Você vai governar nesses momentos difíceis, porque o Espírito Santo sempre vai estar com você. No jardim a gente percebe que o casamento, ele é feito para a presença de Deus. São seres completamente diferentes, distintos uns dos outros. Como que nós podemos, pastor, garantir essa união até o respirar último da minha vida? A presença de Deus. Só houve a presença maligna no jardim no momento em que Deus não estava. Satanás somente pôde influenciar a serpente porque Deus não estava lá. Mas mesmo debaixo da influência maligna de Satanás, na serpente, fazendo com que a mulher caísse, o homem também, Deus, quando chegou, resolveu o problema. Deus sempre vai resolver o problema. Ele sempre vai estar lá. A única forma tão sublime, Deus reuniu e num conselho celestial, Ele, na sua imaginação eterna, Ele criou para exemplificar o casamento místico de Cristo com a igreja, foi o casamento do homem e a mulher. Então, isso prova que para Deus o casamento é tão especial, tão extraordinário, que para Deus o casamento era profético. Assim como Adão estava sendo agora criado, e a mulher criada para Adão, Deus havia gerado no seu filho na eternidade. Deus com Deus na eternidade, agora gerado em Maria e José, para a igreja, para que isso fosse eterno. Então, o casamento para Deus é eterno. Nesse momento que nós estamos vivendo aqui, é eterno. E Deus disse, venerado por todos seja um leito sem máculas. A bênção primeira que veio do ministério de Jesus, veio no casamento, bodas de Caná da Galileia, capítulo 2 de João. Quando Jesus faz aquele milagre de transformar água em vinho, Jesus está mostrando como é possível a transformação de coisas difíceis, coisas complicadas, momentos de lágrimas. É possível que na presença de Jesus, esses momentos de lágrimas no casamento se tornarem momentos de alegria, momentos de dor tornarem momentos de paz, aflições tornarem momentos de bonança, as lágrimas serem convertidas em cânticos de júbilo e alegria. Na presença de Jesus tudo é possível, principalmente no casamento. Ele prioriza o casamento. E com essa palavra tão singela, eu quero fazer algo que sempre as pessoas não entendem e às vezes fazem sem compreensão. Nós estamos aqui hoje para os proclames. Proclame significa proclamar e prometer. Não valeria a pena e não seria um casamento se nós não estivéssemos aqui com essa intenção de promessas. E o que nós vamos fazer agora diante de Deus é uma promessa. O que você, José Almeida, e agora você, Ana Júlia, vão fazer é prometer um ao outro. E vocês vão fazer isso diante de mim, ministro do Evangelho, diante de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o nosso Senhor e Salvador. Diante dos pais, dos matriarcas aqui presentes, os pais aqui presentes. Diante das testemunhas presentes, padrinhos. Diante dos amigos e irmãos. Vão prometer um ao outro juras de amor eterno. É isso que nós estamos fazendo aqui. Amém? Então, quero que você, José Almeida, olhe para Ana Júlia, fique de frente com ela
olhe nos olhos dela, e eu vou falar e você vai fazer a promessa. Primeiro eu falo e você diz sim ou não. Viu? Você entendeu? Sim? Entendeu? Sim? Entendeu? José Almeida, é de livre e espontânea vontade que você vem a mim, ministro do Evangelho, diante de Deus, o Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo, a família aqui presente, os amigos, os irmãos, para tomar por única esposa a Ana Júlia? Sim. José Almeida, você promete amar a Ana Júlia, respeitá-la, cuidar dela, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na enfermidade, na riqueza ou talvez na escassez, até que a morte vos separe? Sim. Ana Júlia, é de livre e espontânea vontade que você vem a mim, ministro do Evangelho, diante de Deus Pai, Deus Filho. Segura na mão dela para dar aquela sustentação. Deus Espírito Santo. Segura firme para não correr. Segura firme. Brincadeira. É de livre e espontânea vontade que você vem a mim, Ana Júlia, diante de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os parentes, das testemunhas aqui presentes, os amigos e irmãos, para tomar o Zé como único esposo, homem da sua vida? Sim. Você promete, Ana Júlia, ser fiel a Ele, submissa, amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, cuidar dele, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na escassez, até que a morte vos separe? Sim. Diante dessa declaração tão forte de vocês, eu declaro que existe o penhor da palavra. Quando nós falamos uma palavra, ela tem que ter um penhor, tem que ser penhorada, tem que ter valor. E o valor da promessa de vocês está exemplificado nas alianças. Se tem palavra, tem valor e tem aliança. Que entre as alianças. It's not a place to come and go as we please. It's a house we enter in, then commit to never leave. So lock the door behind you and throw away the key. Work it out together. Let it bring us to our knees. Love is a shelter in a raging storm. Love is a peace in the middle of a war. And if we try to leave, make our same dangerous to guard the door. No love is not a fight, but it's something worth fighting for. O casamento é nobre. A aliança é feita de ouro porque é o metal mais nobre da natureza. O casamento é glorioso porque o ouro brilha. O ouro foi símbolo e é símbolo de resplendor de glória dos grandes reis, dos grandes e poderosos conquistadores. A aliança é de ouro porque o ouro é maleável.
Vai ter momentos que vão ter dificuldades, desentendimentos. Vão ter momentos do casamento que vocês vão perceber que não são apenas flores no jardim. O jardim também existem espinhos nele. Mas os espinhos afugentam os perseguidores das flores. É uma aliança porque o ouro é o único metal que não deixa emendas, marcas. O casamento de vocês não vai ter emendas, não terão rachaduras, nunca vai se quebrar. Essa aliança nunca vai ter fim. E como todo sol tem uma lua, eu tenho a minha lua. Eu chamo aqui a minha esposa para fazer essa oração. Nas alianças. A rosa mais linda no meu jardim. Pastora Ana Messi, a senhora tem a honra de abençoar essas alianças. Boa noite, na paz do Senhor. Cumprimento a Ana Júlia, o José, os pais. Vamos orar então ao Espírito Santo. Eu convido você nessa noite a fechar os seus olhos, independente da sua religião. Se você está aqui é porque você ama esse casal. Então, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, que seja isso agora que ocupe os seus pensamentos. Amém? Espírito Santo, neste momento, ó Pai, nós clamamos a Ti, que o Senhor venha. O Senhor já está aqui, mas que o Senhor venha nesta aliança, não apenas nas alianças físicas, mas que o Senhor impetre as Tuas características nesta aliança que agora, a partir de agora, eles vão conduzir, que segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, fortalece-os a cada dia. Dá, Espírito Santo, a Tua fidelidade sobre essas alianças. E quando eles se sentirem fracos, ao olhar nessas alianças, ele possa lembrar desse dia, desse horário e dessa oração, na qual o Espírito Santo está presente. Assim nós abençoamos essas alianças em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, meu amor. Entrega a aliança do Zé para Ana Júlia, por gentileza. José Almeida, usando essa aliança, eu me caso contigo e te faço participante de tudo que eu tenho e de tudo que eu sou. E te amarei até meu último respirar. Ana Júlia, usando essa aliança, eu me caso contigo e te faço participante de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, até meu último respirar, até a morte. Pode quebrar o protocolo, você pode aplaudir? Calma. Coloca as mãos com a aliança em cima da Bíblia. Dobre o joelho de vocês, se for possível. Não, tem que dobrar depois de colocar, né? Senão desequilibra. Ah, então, dobra o joelho, isso. O sol e a lua. Isso. Isso, põe a mão aqui. Mãozinha aqui. Eu quero pedir que vocês estejam sobre os pés. Nós vamos selar essa união. Pastora Ana Messi, mão de aliança. Estenda sua mão na direção do altar, por gentileza. Espírito Santo de Deus, nosso amigo fiel. Deus que cumpre promessas. Ainda que os homens digam não. Ainda que o inferno diga não. Ainda que as circunstâncias digam não. O Senhor sempre estará presente. Sempre estará conosco, sempre estará do nosso lado.
o Senhor sempre vai cumprir as suas promessas. E nessa noite o Senhor está cumprindo a sua promessa. Nós agora não unimos duas pessoas humanas, dois corpos humanos, dois seres humanos. Unimos um projeto, um propósito em duas pessoas. O projeto do Senhor que nasce, vai crescer, vai expandir-se, será poderoso, e a descendência desse casal será uma descendência poderosa na face da terra. E através da vida dele e dela, a glória do Senhor, a sua luz vai brilhar, como brilha muito mais intensamente o brilho dessas alianças, desse ouro. A glória do Senhor virá com muito mais intensidade e poder. E quem olhar para eles vai ver que existe um Deus nos céus que cumpre suas promessas na terra. Quem olhar para eles vai saber que existe um Deus que fala, e Deus, esse mesmo Deus, Ele faz acontecer. Quem olhar para eles vai ver, meu Deus, meu Pai, a expressão, o resplendor da sua glória. Assim oramos e os abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e perpetuamente. E aqueles que o amam, ama o Zé. E Ana Júlia diz comigo, amém. Você pode aplaudir? Nós temos um momento muito singular, que é um pedido especial dos dois, o momento da Santa Ceia. E eu peço que nesse momento entrem aí os elementos da Santa Ceia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevalecer e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável Vamos ler um texto que se encontra em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo:
Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não é discernente do corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém. Amém. Pastor, a senhora vai me ajudar, por gentileza? Levante por gentileza, esse pão. A senhora vai ser a minha diaconisa aqui hoje, tá bom? Pode ser? Vamos quebrar o protocolo aqui? A senhora vai ser minha outra diaconisa. Peço licença ao pai. Eu sei que isso é uma honra, né? Pode chegar aqui. Vem aqui à frente. A nossa fé cristã está pautada nesses dois elementos. São os dois únicos elementos místicos que Jesus deixou como símbolos espirituais na matéria. O pão representa o seu corpo e o suco, para nós o suco, representa o seu sangue. E ele diz: quem não comer do meu corpo, que é o pão, e não beber do meu sangue, que é o suco como símbolo do seu sangue, não tem vida em si mesmo. E nessa noite nós vamos abençoar vocês, e pela primeira vez os dois serão um, participando do corpo e do sangue do Cordeiro. Estava escrito nas estrelas. Amém? Estenda as mãos mais uma vez para esses elementos. Dependente da sua fé, use o seu amor, porque Deus é amor. Espírito Santo de Deus, meu amigo, mais uma vez eu entro na sua presença, como na presença do Senhor nós estamos, e ministramos a unção e a virtude do Senhor nesse pão, nesse elemento pão, e nesse suco de uva. O pão representa o seu corpo, e o suco representa o teu sangue. E nesta noite, nós ministramos nesse momento tão sublime, tão célebre e tão solene. Ministramos a maior festa da igreja, que é a Santa Ceia do Senhor, para esse casal. Porque sim, hoje os céus estão em festa. E nós impetramos agora a bênção do Senhor. Em nome do Pai, do Filho, na virtude do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Pastora, a senhora pode fazer um favor para mim? A senhora pode partir o pão? A senhora vira o pão assim, bem bonitinho para frente, de alto a baixo. E esse pão eu levo para casa depois, porque é do sacerdote. Pode partir. Jesus partiu de alto a baixo o pão, assim como foi partido o véu da separação, de alto a baixo. E agora, a senhora pega, coloca aí. Assim como foi no jardim, nós voltamos agora de volta para o jardim da comunhão com Deus. Na viração do dia, Deus estava lá, e na viração desse dia, Ele está aqui. Esse é o nosso jardim. E agora essa é a nossa comunhão com Deus. Quem come do meu corpo tem comunhão com o Pai e com o Filho, no Espírito. Amém? Pode ser, via José primeiro. Espere uns pelos outros. Levanta esse pão, olhe para ele, olhe para o Zé. Assim como esse pão representa que somos a mesma carne com Jesus, assim também esse pão representa agora que você é uma carne só com o Zé. Você não vai comer esse pão que você está segurando nas suas mãos. O Zé que vai comê-lo. Entendeu? O Zé não vai comer esse pão que ele está segurando. Você vai comer. Pode servir uma outra aí, a gente vai tirar bem devagarzinho. Que coisa linda.
Quebra o protocolo, vamos aplaudir? Que coisa linda. Mamãe Elisângela e mamãe Lucilene, a mamãe Lucilene, a senhora vai servir a sua filha, que a partir de agora não é mais nora, não. É filha mesmo. Acredite que é assim que vai ser. E a senhora Elisângela vai servir aquele que agora é seu filho. Casamento não é apenas a união de um homem, de uma mulher e os filhos, é a família inteira. Quando existe isso no casamento, pode ter certeza, as coisas vão chegar no lugar, porque a união, ela faz a força. Entendeu? Então nós vamos servir. Pode servir o Zé. Coloca a mão dele aí. Vamos aplaudir as diaconisas. Coisa linda. Semelhantemente, depois de haver ceado com o pão, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Façam isso em memória de mim. A partir de agora vocês têm o mesmo sangue do Cordeiro de Deus. Além de serem um na carne e nos ossos. Porque é assim que um casamento natural é. O homem se torna osso do mesmo osso e carne da mesma carne, mas sangue não. Porque sangue é alma, é vida. Agora, no casamento espiritual, acontece uma coisa sobrenatural. Agora você e ele são filhos da mesma paternidade espiritual. Você agora é um com Zé no mesmo sangue, no sangue do Cordeiro de Deus. E isso é extraordinário demais. Você vai servir o Zé, ele vai te servir. Podeis tomar o cálice. Na boquinha você deixa derramar não, com carinho. Isso. Cuidado com esse vestido, viu, querido? Bem devagarzinho, nós temos todo o tempo. Isso. Coisa linda, Jesus. Cuidado, Zé, com o meu vestido aí, menino. Tem dó. A gente gosta com emoção, né? Amados, diante de tudo que nós vivemos aqui tão extraordinariamente, tantas emoções, coisas tão especiais que vamos levar para a vida inteira, para toda a vida. Diante da declaração do Zé e a prova testemunhal e também a aliança como o selo penhor dessa palavra, dessa promessa, assim como a Ana Júlia, diante de Deus, das testemunhas aqui presentes, a minha lua. Está na fase da lua nova. Aguenta, coração. Diante de tudo isso que aconteceu aqui, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Mão direita para cá. A bênção do Senhor está sobre vocês, hoje e para sempre. Pessoal, com muito carinho, quero pedir vocês, nós vamos dar a bênção apostólica agora, mas não saiam, eles vão tirar foto, sei que é difícil, mas principalmente os padrinhos, não saiam do ambiente, que está muito bonito, muito lindo, com muito carinho, foi preparado tudo com muita excelência, e os convidados também não saiam, por gentileza, tá bom? Obrigado, querido. Nós vamos ministrar a bênção apostólica um pouco diferente. Podem ir. Ajeita. Parabéns pelo vestido, viu? Que coisa linda. Não, o buquê fica porque já casou. Ana Júlia, José Almeida, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e a presença dele, o Paracletos de Deus, o nosso amigo Espírito Santo,
seja com vocês hoje e para todo sempre. E todos dizem amém. Podem aplaudir. Deus vos abençoe. Está terminado e obrigado, parabéns pela excelência de tudo que foi feito. E ninguém saia, vamos para as fotos. There are no alibis. That's how our love must be. Don't ask why. It takes some time. God knows.
that say they never change. That's when you told me that the storms will come. We just gotta learn to dance in the rain. Then you said, don't worry, 'cause babe, you got me, and I'm staying right here. And though the seasons change, my love will stay the same for you. Yes, it's true. You're the only constant thing in my world. When there's no one left around, it's just me and my girl. I know that change is just a part of this life, but our love will stand the test of time. 'Cause baby, you're my constant, constant. Darling, you're my constant, constant. It's an unpredictable life on my own, yeah. I can be surrounded by many, but still feel alone. That's when you told me that you'd always be there for me. And I'm always coming back to the one I call home. Yeah, yeah, you're the only constant thing in my world. When there's no one left around, it's just me and my girl. I know that change is just a part of this life. Change will come, but our love will stand the test of time. 'Cause baby, you're my constant, constant. Darling, you're my constant, constant. Said baby, you're my baby, you're my constant girl. Darling, you're my constant.